Olá, amigos do grupo Que História é Essa? Que história é essa que está acontecendo ou que eu vou contar agora? O nosso novo canal do YouTube que agrega conhecimento, que agrega reflexões e que traz um mundo de conhecimento para todos. Gostou do vídeo de hoje? Se inscreva, clique no sininho, marque a sua rede de contatos e amigos e nos diga de que parte do mundo você está nos assistindo. Vamos falar hoje sobre o General Franco de Espanha. Você já ouviu falar sobre o franquismo ou sobre o General Franco que governou a Espanha por um longo período de tempo? Se ele fosse vivo hoje, ele seria um ídolo certamente de grande parte das pessoas da direita ou com pensamentos de direita na política. Francisco Franco, os historiadores falam que ele foi um ditador espanhol. Ele nasceu em 1892 e faleceu em 1975. Foi um general, chefe de Estado e ditador espanhol. Instalou uma ditadura fascista na Espanha que ficou conhecida como franquismo, que se estendeu por quase 40 anos até a sua morte em 1975. Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo Franco Baamonde, conhecido como Francisco Franco, nasceu na cidade de El Ferrol, Espanha, no dia 4 de dezembro de 1892, em uma família de classe média, de tradição militar. Franco iniciou sua carreira militar na Academia de Infantaria de Toledo, concluindo seus estudos em 1910. Eu acho uma cidade linda, Toledo, diga-se de passagem. Em 1912 serviu no Marrocos, onde ascendeu rapidamente na escala militar por se destacar nas campanhas bélicas. Permaneceu no Marrocos até 1926, com breves interrupções. Em 1923, já era chefe da Legião Estrangeira Espanhola. E em 1926, com 34 anos, chegou a general, o mais jovem da Europa. Entre 1929 e 1931, comandou a Escola de Toledo. Sua carreira militar atravessou diversos regimes políticos sob os quais viveu a Espanha. Na ditadura de Miguel Primo de Rivera, 1923 a 1930, Franco dirigiu a Academia Militar de Zaragoza em 1928. Já em 1930, com a grande pressão das organizações republicanas, Rivera foi deposto e eleições foram convocadas para 1931, quando Niceto Alcalá Zamora foi eleito presidente e a monarquia chegou ao fim, tendo início a Segunda República de Espanha. Com a vitória da direita nas eleições em 1933, Francisco Franco voltou à Espanha e comandou a repressão às greves dos mineiros nas Astúrias. Isso foi no ano de 34. Foi comandante-chefe do Exército Espanhol no Marrocos, 1935, e chefe do Estado-Maior em 1936. Com as eleições de fevereiro de 1936 e a vitória republicana de Manuel Azaña Díaz e do primeiro-ministro socialista Largo Caballero, Francisco Franco afastou-se da chefia do exército e foi enviado para as Ilhas Canárias. Nesse período, a Espanha foi marcada pela forte polarização política, o que acontece hoje, por exemplo, no Brasil. Guerra Civil Espanhola. Em 1936, o clima político na Espanha é dividido em dois grandes grupos. De um lado, os republicanos alinhados com a esquerda, que agrupava os socialistas, sindicalistas e anarquistas, defensores da República, que estava em vigência. E do outro, os monarquistas, que queriam restaurar a monarquia e impor o conservadorismo. De ideias conservadoras, por falar nisso, Franco se uniu a uma conspiração organizada por um grupo de militares para se revoltar contra a República. Em julho de 1936, desembarcou secretamente no Marrocos e juntou-se a uma rebelião, comandada pelo general Sanjurjo. O golpe de Estado começou no dia 17 de julho de 1936, na Península, e em 18 de julho no Marrocos, onde Franco estava. Com a morte de Sanjurjo,
Franco assumiu a chefia do movimento. O fracasso da tentativa do golpe na capital e em boa parte do território nacional deu lugar à Guerra Civil Espanhola, que durou 3 anos, de 1936 a 1939. Vale frisar que após passar o Estreito de Gibraltar, à frente do exército de Marrocos, Franco avançou pela península para o norte e em 1º de outubro de 1936 seus companheiros de armas reunidos em uma Junta de Defesa Nacional em Burgos o elegeram generalíssimo e chefe do governo nacional. De um lado, os falangistas, fascistas, pretendendo derrubar o governo republicano eleito e restaurar a monarquia. De outro, as forças populares e democráticas, lutando pela sustentação das reformas sociais e políticas. O grupo de direita liderado por Franco, os grupos, porque não era um grupo só, eram vários grupos. Esses grupos receberam o apoio do regime fascista da Itália e do regime nazista da Alemanha de Hitler. Os grupos de esquerda, chamados de Frente Popular, receberam um pequeno apoio do regime soviético liderado por Stalin. A Alemanha nazista usou a Espanha como centro de experimentação de suas novas e potentes armas, pois pretendia ter a Península Ibérica como uma aliada em caso de nova guerra com a França. No dia 26 de abril de 1937, a cidade de Guernica, no norte da Espanha, foi bombardeada por aviões alemães, matando mais de 1.600.000 pessoas. Logo após o massacre, o pintor espanhol Pablo Picasso retratou o fato em sua obra Guernica, 1937. A obra está exposta no Museu Nacional de Arte Reina Sofia, em Madrid, Rainha Sofia, que é grega, por sinal. A Guerra Civil Espanhola mobilizou voluntários de vários países. O escritor britânico George Orwell foi um deles. George participou da luta ao lado das forças de esquerda e posteriormente escreveu a obra Lutando na Espanha, em 1938. Em janeiro de 1938, Franco foi nomeado chefe de Estado. No dia 26 de março de 1939, Madrid foi conquistada e poucos dias depois as forças republicanas, sem grandes condições de resistência, foram derrotadas em 1º de abril de 1939. Depois de 3 anos de sangrenta guerra civil, marcada por atrocidades de ambos os lados. Terminada a guerra, as forças de Franco ocuparam toda a Espanha. Era o início de um regime totalitário que ficou conhecido como franquismo, isto é, a ditadura fascista do generalíssimo Francisco Franco. Terminada a Guerra Civil, Franco impôs à Espanha um regime inspirado no fascismo de Hitler e Mussolini, que eram seus aliados. Em 1939, Franco assinou um pacto anti-Comintern e logo depois proclamou a neutralidade da Espanha na Segunda Guerra Mundial, que estava começando. Durante a guerra, Franco não permitiu que as tropas nazistas cruzassem o solo espanhol em direção a Gibraltar. Em 1942, criou a Divisão Azul de Voluntários Franquistas e participou da campanha da União Soviética ao lado das tropas nazistas. Finalizada a guerra, com a derrota das forças do eixo aliada a Franco, seu regime sofreu um isolamento diplomático, mas conseguiu se consolidar. Procurou se aproximar dos Estados Unidos e da Inglaterra. A França rompeu relações diplomáticas com o regime franquista. No regime franquista, a liberdade de pensamento foi pouco a pouco sendo reprimida. O Estado intensificou a perseguição aos opositores, a propaganda oficial tentava mobilizar a opinião pública saudando Franco como um mito, um herói de guerra e o salvador da Espanha. Durante o período de 1936 a 1975, estima-se que mais de 114.000 pessoas foram consideradas desaparecidas, entre aspas, assassinadas. Houve denúncias da existência de campos de concentração para os adversários políticos e o medo tomava conta da população. As bases do regime ditatorial eram definidas pelo autoritarismo,
unidade nacional, promoção do catolicismo, nacionalismo castelhano com a supressão de direitos de outras culturas, como a dos bascos e catalães. Militarismo, corporativismo nos moldes fascistas, anticomunismo e antianarquismo. Embora encontrasse oposição, em 1953 a assinatura de acordos políticos com os Estados Unidos garantiu à Espanha o ingresso na ONU, formalizado em 1955. O franquismo levou a Espanha a atravessar um atraso econômico e só veio mostrar um rápido crescimento na década de 60, com a industrialização, a abertura e a urbanização, o que facilitou a permanência de Franco no poder, apesar da forte repressão aos seus opositores. O espírito oposicionista continuou a manifestar-se através de greves operárias e manifestações estudantis, que eram cada vez mais frequentes. Desde 1969, Franco havia institucionalizado como sucessor o príncipe Juan Carlos I e se proclamando protetor regente e firmara concordata com o Vaticano. Após a morte de Franco e a ascensão ao trono do rei Juan Carlos I, neto do último rei da Espanha, Afonso XIII, a Espanha voltou a ser uma democracia parlamentar. Isso mesmo, Francisco Franco faleceu de problemas cardíacos em Madrid, Espanha, no dia 20 de novembro de 1975. Alguns fatos históricos devem ser relevantes e não podem ser desapercebidos porque acontece a mesma coisa nos dias atuais. Vamos fazer uma correlação com o Brasil? Vamos lá. Nós temos, por exemplo, a influência do catolicismo na implantação do franquismo na Espanha, da monarquia defendendo direitos conservadores, conservadores entre aspas. O rei Juan Carlos sobe ao poder, sim, esse mesmo rei que é casado com a rainha Sofia e que teve o escândalo de uma amante aqui no país latino-americano, mais especificamente no Peru. A monarquia espanhola, a gente fala muito da democracia do Reino Unido, mas a democracia espanhola está envolta numa série de desvios fiscais e escândalos afetivos sexuais. Se bem que isso é o que menos importa, esses últimos. Por outro lado também, os de direita, os conservadores, os monarquistas, a Igreja Católica fez com que o sentimento do nacionalismo exacerbado, raça espanhola, eles falam até hoje assim, os mesmos que, por exemplo, se intitulam assim, são os que chamam Vinícius Júnior de macaco nos estádios de futebol da Espanha, e deixaram aí os seus herdeiros. Mas é importante falar isso historicamente. No Brasil, fé, Deus, esse diálogo aí que já não cola para muitos, e a influência de líderes religiosos, um pouco diferente da Espanha, porque aqui são os pastores, os líderes de igrejas protestantes, a bancada evangélica, fazendo inúmeras barberagens no sentido político. Nós do canal Que História é Essa? Procuramos ser neutros. Se Franco era bom ou ruim, a história é a principal juíza encarregada de fazer esse julgamento histórico. Aliás, já fez. Mas deixe você a sua opinião. O que acha do general Franco? Um herói que salvou a Espanha do comunismo ou um ditador fascista que implantou, inclusive, campos de concentração naquele país? Nós do canal Que História é Essa? Queremos estar com vocês novamente no nosso próximo vídeo. Um abraço e fico muito feliz pelo prestígio de todos vocês.